Olá, alunos, tudo bem com vocês? O assunto da aula de hoje é regra de jogo, livro de produção textual, páginas 27 a 36. Vamos lá? Nesta unidade, estamos trabalhando textos instrucionais. No capítulo 1, nós trabalhamos receita culinária. Terminamos na semana passada e esta semana vamos começar a falar sobre regras de jogo, que também é texto instrucional. Bom, neste capítulo você vai estudar as características do gênero regras de jogo. Antes de ler o texto, vamos conhecer um pouco sobre o assunto. Por que seguir regra de jogo? Por que seguir regras em geral? Então vamos entender por que seguir regras. Os jogos estão presentes na vida de todos. Todo mundo aqui ama jogar. Quando eu apareço com um jogo na aula, todo mundo aprova, todo mundo se diverte. Acredita-se que tenham origem nos primórdios da civilização e foram desenvolvidos por diversos povos ao redor do planeta. Então, quer dizer, desde sempre existem jogos. Em muitos casos, jogos e brincadeiras são sinônimos e se constituem importantes ferramentas de aprendizado. A gente tem verificado que isso é verdade por conta dos jogos que temos feito no Quizlet, por exemplo, que tem elevado aí o conhecimento de vocês. Vocês têm conseguido aprender muito e se divertir ao mesmo tempo, né? Então, eles ajudam, são ferramentas de aprendizado, pois nos ajudam a interagir com outras pessoas e a desenvolver diferentes habilidades de forma lúdica. Desse modo, aprendemos, por exemplo, a respeitar o outro, a acatar normas e seguir instruções. As suas regras são igualmente importantes, pois permitem que todos tenham as mesmas chances. Segui-las é fundamental para que o jogo aconteça. Pois é, né? Se cada um tivesse a sua própria regra para um jogo, não daria certo. Bom, texto instrucional, como eu disse no início da aula, no capítulo anterior a gente viu receita culinária, fizemos interpretações de texto, vocês fizeram uma receita e agora a gente vai ler e discutir a importância da regra de jogo. Esses dois gêneros que visam orientar ações são chamados de textos instrucionais, também conhecidos como textos injuntivos. Outros exemplos são regulamentos, leis, regras de convivência, normas, manuais, bulas, entre outros. Os textos instrucionais, por sua finalidade, de orientar ações, são escritas de forma objetiva e clara, motivo que geralmente empregam verbos no imperativo ou no infinitivo, como nós vimos nas receitas, e ademais costumam ser organizados em partes específicas e por itens, facilitando a compreensão das etapas. Olha só as crianças aí, brincando no cabo de guerra. Vocês já brincaram de cabo de guerra? Conta aí, tá bom? Bom, aliás, me contem aí, que jogo você conhece? Quando brinca com seus amigos, com quais jogos vocês costumam brincar? Ao brincar pela primeira vez com determinado jogo, o que você costuma fazer antes de iniciá-lo? Vocês vão ver as regras ou já começa a jogar e vai descobrindo? Me conta aí como é que vocês têm o hábito de iniciar um jogo. Bom, observe o título do jogo a seguir e as imagens que acompanham o texto. Caso você não conheça esse jogo, como imagina que ele é? O jogo chama-se Aualé ou Avalé, dependendo da pronúncia aí. Vocês conhecem esse jogo? Bom, vocês vão ler, tá? As regras, todas as regras aí, vai da página 98, ó, página 28 e 29, e aqui na página 30 nós vamos começar a falar sobre a interpretação. Então, na página 30, sobre interpretação e depois nós vamos explorar a regra do jogo. Então, temos aí duas questões orais. A primeira, o jogo como você tinha imaginado antes da leitura do texto? Explique. Com base no texto, você entendeu a dinâmica do jogo? Comente. Gente, se vocês não entenderam, faça a releitura, tá?
leia mais uma vez, porque às vezes a gente começa a ler e já esqueceu o começo, volta e leia de novo, tá bom? 3. Aí começa a parte escrita. Antes de expor as regras do jogo, há uma introdução. Explique com que objetivo ela foi apresentada. Essa introdução aqui, ela está explicando um pouco sobre o jogo. Ela diz o seguinte, que o avalé é um jogo de tabuleiro muito popular em todo o continente africano. O jogo também é conhecido como o auré ou ovaré, Xozolô, Calã, entre outros. Semear é o grande ideal desse jogo. Aprenda as regras abaixo. O objetivo é realizar uma grande colheita. Então, aqui ele também apresenta o objetivo. Ele apresenta qual é o jogo, o tipo de jogo. Ele fala também de origem que ele é de origem africana. Ele fala os outros nomes que esse jogo tem. E também diz qual é o objetivo, tá? E depois começa o passo 1, passo 2, passo 3, o início do jogo, acumulando sementes, colheita múltipla, crow ou volta completa, dar e comer e o final do jogo. Então, essa é a estrutura aqui da regra de jogo que vocês vão interpretar. 4. Em regras de jogo, as imagens costumam ser importantes. Explique a função das imagens que acompanham as regras de jogo. Gente, a imagem numa regra de jogo, né? Ela é fundamental para que vocês vejam como é a montagem do jogo, onde se posicionam as peças. Então, é muito importante para auxiliar quem vai jogar, né, no passo a passo aí. Palavra-chave de hoje, instrução, ok? Anotem aí para não esquecer. Bom, 5. Releia o texto e escreva com suas palavras como você explicaria a um amigo as regras desse jogo. Então, tem bastante linha aí, o suficiente para vocês explicarem como vocês explicariam esse jogo, tá? 6. Para produzir o jogo, foi sugerido o uso de alguns materiais alternativos. Letra A, identifique os materiais sugeridos. E na letra B, que outros recursos poderiam ser utilizados para esse jogo. Bom, essa parte a gente finaliza, então, a interpretação, compreendendo o texto. Então, agora nós vamos explorar esse gênero, né? Explorando a regra do jogo. Assinale o verbo que indica os objetivos de uma regra de jogo. Argumentar, expor, instruir ou narrar. 2. A que público-alvo as regras do jogo são destinadas? Né? Essa regra do jogo Aiolé é destinada. Explique. 3. Observe os verbos empregados nas orientações nos 3 primeiros passos do jogo Aiolé. Letra A, quais são esses verbos? Então, vocês vão lá observar esses verbos que foram empregados nos 3 primeiros passos, tá? E vão copiar aí quais são esses verbos. Em que modo esses verbos estão? C. Esses mesmos verbos poderiam ser usados no modo imperativo sem alterar o sentido? Bom, com essa pergunta, eu já sei a resposta das demais. Concorda comigo? Que a gente já sabe que em texto instrucional os verbos podem estar no infinitivo ou no imperativo. Então, se ele está perguntando se esses verbos poderiam passar por imperativo, é porque eles provavelmente estão no modo infinitivo. E sim, claro, então pode mudar sim, e aí vocês vão colocar como ficariam esses mesmos verbos que estão no infinitivo, passe-os para o imperativo. 4. Os jogos, de forma geral, além de divertir, podem ajudar a desenvolver alguns aspectos do indivíduo. Vejamos. Então, ele pode desenvolver a parte social, que seria o quê? Estimular o relacionamento e a interação entre os participantes. Afetivo, respeitar a vez do outro, saber ganhar e perder, não ridicularizar os perdedores, não agir com violência em caso de derrota. E cognitivo,
habilidades de raciocínio, estratégia, comunicação, administração, inteligência emocional, liderança e concentração, entre outras, gente. Eu amo jogos porque jogos é tudo de bom, socioemocional e cognitivo, fantástico. Ao jogar o Aiolé, quais dessas habilidades podem ser desenvolvidas? Então, quais dessas habilidades vão ser desenvolvidas ao jogar o Aiolé? Bom, olha só, atitude cidadã. O texto apresenta regras que devem ser seguidas para que a atividade aconteça de forma satisfatória. Para você, qual é a função das regras em nossa sociedade? Então, uma questão aí para reflexão em relação à nossa sociedade. Elas são importantes? Pense na sua casa, na escola e nas suas amizades. Existem regras nesses espaços? Por quê? Então, reflitam essas questões, respondam no caderno, para não ficar no esquecimento, né? É sempre bom anotar. Bom, atividade 5. O gênero regra de jogo pode apresentar uma estrutura variável. Tudo que é variável significa que pode mudar, né? Sofrer alterações. No entanto, alguns elementos aparecem mais constantemente. Identifique esses elementos da regra lida e anote-os no quadro. Então, olha só, os elementos são objetivo do jogo, materiais utilizados, como jogar e finalização do jogo. Então, vocês vão voltar lá no texto, na regra do jogo Aiolé, e vai colocar aí qual é cada um desses tópicos aí, desses elementos, tá? O objetivo do jogo, materiais utilizados, como jogar e a finalização do jogo. Na atividade 6, olha só, a lupinha é uma pesquisa. Então, o que vocês vão fazer aí? Observe os tipos de jogos abaixo e cite pelo menos um exemplo de cada. Se necessário, faça uma pesquisa. Então, jogos de rua. Então, jogos de carta, jogos de tabuleiro, jogos esportivos. Então, citar pelo menos um exemplo de cada, tá? Um jogo de rua, um jogo de carta, um jogo de tabuleiro e um jogo esportivo, tá? Aí tem 2 linhas, mas se vocês quiserem colocar mais do que um, fiquem à vontade. 7. Com base nos tipos de jogos acima, como o Aiolé pode ser classificado? Ele pode ser classificado como um jogo de rua, um jogo de carta, um jogo de tabuleiro ou um jogo esportivo. Pior que tem isso lá no início, na apresentação da regra do jogo. Escolha um dos jogos pesquisados da atividade 6 e preencha as informações. Então, você, por exemplo, você colocou lá um jogo de rua, eu quero fazer sobre esse jogo de rua. Então, você vai escrever aí qual é o jogo, qual é o objetivo, qual é o número de participantes, como é jogado, como é finalizado e habilidades que são desenvolvidas, certo? Bom, na atividade 9, vamos lá. Agora, observe outra regra de jogo. Então, vocês vão analisar outra regra, jogo da memória. Aí temos um boxinho falando sobre faixa etária, o local, estimular, o que é estimulado, tá vendo? Participantes, material. E como brincar, e tem aí as instruções. Essa brincadeira também é chamada de memória. Leiam as instruções aí desse jogo e respondam as questões. Letra A. Quais elementos são comuns entre a regra de jogo Aiolé e do jogo da memória? Então, vai fazer aí uma comparação entre as duas regras que vocês leram aí. Letra B. Na regra do jogo da memória, há alguns elementos que não foram apresentados na regra do jogo Aiolé. Identifique-os. Letra C. Que habilidade esse jogo busca desenvolver nos participantes? Cite outros jogos que também desenvolvem essas habilidades. Letra D. Na regra de jogo do jogo Aiolé, as imagens são muito importantes para a compreensão do texto verbal. Na regra do jogo de jogo da memória, a imagem apresenta a mesma relevância? Explique.
Letra E. Reescreva com suas próprias palavras como brincar da regra do jogo da memória, agrupando as informações em o objetivo do jogo e como iniciar o jogo. E como finalizar, tá? Bom, a regra de jogo é um texto instrucional que orienta como realizar determinado jogo ou brincadeira. Em gêneros como esse, a linguagem deve ser concisa, clara e objetiva, para que o leitor compreenda cada orientação. A regra de jogo pode apresentar alguns elementos, como objetivo do jogo, número de participantes, materiais necessários, faixa etária, orientações específicas, finalização do jogo. Bastante coisa, né? Verbos no modo imperativo ou no infinitivo são empregados para indicar as ações que devem ser realizadas. Temos aí o esquematizando e uma indicação, uma sugestão de filme aí. Filme 42, A História de uma Lenda. Olha só, vou ler aqui a sinopse para vocês. O filme 42, A História de uma Lenda, mostra que o esporte também ajuda a fazer o mundo um lugar melhor. Ele conta a história de Jack Robinson, o primeiro jogador de beisebol afro-americano a superar as barreiras do racismo da sociedade da época. Jack contou com a ajuda de Branch Rickey, seu técnico, que em 1946 enfrentou o preconceito para que o atleta se juntasse a seu time. Esse filme é de 2013 e a temática dele é bem interessante. Então, recomendações aí para vocês, tá certo? Bom, vou me despedir de vocês, vou ficando por aqui. Envie as atividades no Google Classroom até quinta-feira da semana que vem, tá bom? Uma semana aí para vocês trabalharem, aproveitarem o final de semana, assistam ao filme, dê uma procurada, ver se tem aí em algum streaming. E um beijo para vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.